A tempestade rugia do lado de fora da imponente mansão da família Alencar, lançando relâmpagos que iluminavam momentaneamente a sala de estar luxuosa, onde o silêncio era interrompido apenas pelo som rítmico da chuva açoitando os vidros. Isabela permanecia imóvel, com as mãos trêmulas protegendo o ventre onde seu filho de 5 meses descansava, alheio ao caos que estava prestes a desmoronar sobre sua vida. Diante dela, Ricardo, o homem que um dia prometeu proteger, lá de todo o mal, sustentava um olhar de desprezo gélido que perfurava sua alma de maneira cruel. Helena, a matriarca da família, caminhou com elegância predatória em direção à nora, segurando um envelope pardo que continha as mentiras venenosas meticulosamente preparadas para destruir a reputação daquela mulher que ela sempre considerou uma intrusa. Sem qualquer vestígio de compaixão, ela lançou as fotografias granuladas sobre a mesa de centro, alegando que eram provas irrefutáveis de uma traição que Isabela jamais cometera. As palavras de Helena eram como lâminas afiadas, cortando o ar denso de uma sala que, em poucos minutos, se tornaria o cenário de um banimento totalmente injusto. Ricardo deu um passo à frente, sua voz carregada de uma indignação teatral que escondia seus próprios pecados e ambições obscuras relacionadas ao controle total do patrimônio da família naquela noite. Ele não permitiu que Isabela pronunciasse uma única palavra em sua defesa, silenciando-a com um gesto autoritário que simbolizava o fim de sua dignidade dentro daquelas paredes douradas e frias. Com um tom desprovido de qualquer resquício de afeto, ele exigiu que ela deixasse a residência imediatamente, ignorando o fato de que a noite estava perigosa e ela carregava seu herdeiro. A humilhação atingiu seu ápice quando os criados, instruídos por Helena, trouxeram uma única mala desgastada e a jogaram aos pés de Isabela, como se estivessem descartando um objeto que não possuía mais valor algum. Isabella sentiu uma pontada de dor em seu ventre, um lembrete físico da vulnerabilidade que agora a envolvia, mas seus olhos, embora marejados, mantiveram uma chama de orgulho que nem mesmo Ricardo conseguia apagar. Ela percebeu que a armadilha havia sido montada com perfeição, utilizando sua origem supostamente humilde como a principal arma para deslegitimar sua posição social. Sem proferir as súplicas que Helena tanto ansiava ouvir, Isabela ergueu a cabeça com uma dignidade que contrastava violentamente com a opulência decadente daquela família que a desprezava por trás de máscaras de seda fina. Ela caminhou em direção à porta monumental, sentindo o peso de cada passo como se estivesse atravessando um oceano de chumbo, enquanto a risada contida de sua sogra ecoava como um presságio de tempos sombrios. O frio do mármore sob seus pés parecia subir por suas pernas, preparando seu corpo para o choque térmico que a aguardava lá fora. Quando a porta se abriu, o vento impetuoso invadiu o hall de entrada, trazendo consigo o cheiro de terra molhada e o frio cortante de uma madrugada que não teria misericórdia de uma mulher grávida e desamparada. Ricardo observou sua esposa sair com uma indiferença que beirava a sociopatia, fechando a porta pesada de madeira maciça com um estrondo que selou o destino de Isabela naquela noite de isolamento total. Sozinha no topo da escadaria de entrada, ela olhou para o céu escuro, sentindo as primeiras gotas pesadas de chuva ensoparem seu vestido leve. O portão principal da propriedade Alencar se fechou com um som metálico e definitivo, deixando Isabela à mercê da estrada deserta e das sombras que dançavam sob a luz fraca dos postes distantes. Ela começou a caminhar, cada passo sendo uma batalha contra a exaustão e o medo que ameaçavam consumir sua mente, enquanto tentava desesperadamente aquecer seu bebê com os braços cruzados sobre o peito. A injustiça daquela expulsão queimava em seu coração com mais intensidade do que o frio que penetrava em seus ossos, alimentando uma resolução silenciosa que começava a surgir. A escuridão da noite era um reflexo fiel da traição que ela acabara de sofrer, mas dentro de sua alma, um segredo guardado por anos começava a pulsar com uma força renovada e perigosa.
Ninguém na família Alencar sabia que a mulher que eles acabavam de expulsar como lixo era, na verdade, a herdeira de uma linhagem que poderia comprar, Luz e vender. Luz, sem sequer notar a diferença, Isabela havia escolhido o anonimato por acreditar no amor verdadeiro, mas agora que o amor fora revelado como uma farsa, a herdeira dos Valente estava despertando. Ela se abrigou temporariamente sob a marquise de um posto de gasolina fechado, sentindo seus músculos tremerem de frio enquanto as luzes da mansão Alencar brilhavam ao longe. Como um monumento à arrogância humana, suas roupas estavam coladas ao corpo, e a sensação de abandono era tão vasta quanto o horizonte escuro, mas ela se recusava a deixar que o desespero a paralisasse naquele momento crítico. Isabela colocou a mão no bolso oculto de sua mala e sentiu o relevo de um telefone antigo que ela mantinha apenas para emergências extremas. A dor da decepção com Ricardo ainda latejava como uma ferida aberta, pois ela se lembrava de como ele costumava sussurrar promessas de um futuro brilhante, enquanto acariciava seu rosto com uma ternura falsa. Como ele pôde acreditar em provas tão flagrantemente forjadas? Ou pior, como ele pôde ser o arquiteto daquela conspiração para se livrar dela no momento em que ela mais precisava? A resposta era dolorosamente óbvia para os Alencar. As pessoas eram apenas peças em um tabuleiro de xadrez corporativo, onde o afeto sincero não passava de um obstáculo. Ela olhou para sua barriga e sentiu um leve movimento, um pequeno chute que parecia dizer que ela não estava sozinha naquela luta contra a tempestade e a crueldade do mundo. Aquele sinal de vida deu a Isabela a força necessária para discar um número que ela não utilizava há mais de 3 anos, um número que a conectaria instantaneamente ao mundo que deixara. Enquanto o telefone chamava, ela observava a chuva transformar a estrada em um rio lamacento, simbolizando a lavagem de sua antiga identidade e o nascimento de sua vingança. Do outro lado da linha, uma voz grave e carregada de autoridade atendeu, mudando imediatamente de tom ao reconhecer a voz de Isabela, que mantinha uma firmeza inabalável, apesar do frio. O interlocutor, um homem que dedicara sua vida à proteção da linhagem Valente, ouviu em silêncio absoluto o relato sucinto da humilhação que sua protegida sofrera nas mãos de aristocratas decadentes. A promessa de resgate foi imediata, e Isabela soube que, a partir daquele momento, a contagem regressiva para a queda definitiva dos Alencar havia começado de forma silenciosa e letal. Enquanto aguardava o resgate, Isabela começou a planejar cada passo de sua vingança estratégica, utilizando os ensinamentos de seu falecido avô, que sempre lhe dissera que a paciência era a arma mais letal. Ela não queria apenas o divórcio ou uma pensão alimentícia. Ela queria a desintegração total do prestígio social e da estabilidade financeira daqueles que ousaram ferir sua dignidade. O ódio que antes sentia estava se transformando em uma frieza calculista, uma armadura que a protegeria de qualquer nova tentativa de manipulação emocional por parte do seu ex-marido. A chuva começou a diminuir gradualmente, mas o vento continuava a açoitar as árvores ao redor, criando um cenário de desolação que Isabela agora abraçava como seu próprio campo de batalha. Ela pensou na alegria de Helena ao vê-la partir, imaginando a sogra celebrando com champanhe a vitória de ter removido a camponesa de seu círculo social privilegiado e cheio de hipocrisia. Mal sabiam eles que a camponesa possuía o poder de transformar o castelo deles em cinzas com um simples comando. Uma realidade que em breve seria revelada publicamente. Um carro preto blindado, de aparência austera e imponente, surgiu no final da estrada, cortando a névoa com seus faróis potentes, que pareciam olhos de uma fera faminta em busca de sua presa. Isabela levantou-se com esforço, sentindo o peso da mala que carregava as únicas lembranças de sua vida comum, mas ao entrar no veículo, ela deixou para trás a versão vulnerável. O interior do carro exalava o aroma familiar de couro caro e segurança total, um ambiente que ela conhecia bem desde a infância e que agora voltava a ser seu. O motorista, um homem de meia idade com olhos que já haviam visto inúmeras crises,
Olhou pelo retrovisor com uma mistura de respeito e fúria, contida ao ver o estado lamentável de Isabela. Ele não fez perguntas desnecessárias, pois o silêncio de sua senhora era mais eloquente do que qualquer grito, transmitindo uma ordem implícita de que a guerra estava declarada contra todos. O veículo partiu suavemente, deixando para trás os portões da mansão Alencar, que agora pareciam pequenos e insignificantes diante da grandiosidade do destino que Isabela estava prestes a traçar. Dentro do carro, Isabela recebeu um tablet que continha informações atualizadas sobre a situação financeira desesperadora do grupo Alencar, algo que Ricardo havia tentado esconder dela com mentiras constantes e manipulações. Ela descobriu que a mansão e o estilo de vida luxuoso da família eram sustentados por uma teia frágil de empréstimos fraudulentos e desvios de fundos de acionistas minoritários incautos. Um sorriso sutil e frio surgiu em seus lábios enquanto ela percebia que a justiça não seria apenas moral, mas uma consequência inevitável dos próprios crimes cometidos por Ricardo. A noite avançava, e enquanto o mundo dormia, Isabela trabalhava incansavelmente com os advogados da família Valente através de comunicações criptografadas, estabelecendo os fundamentos legais para o confronto que ocorreria nos tribunais. Ela sentiu uma onda de cansaço profundo, mas o pensamento de que seu filho teria um futuro digno e longe da influência tóxica dos Alencar a mantinha alerta. A transformação estava completa. A esposa submissa e apaixonada havia morrido na chuva, e em seu lugar, a estrategista implacável assumira o controle total de sua própria existência. Isabela tocou o anel de noivado que ainda estava em seu dedo, um objeto que antes simbolizava amor e esperança, mas que agora não passava de uma prova material de farsa, como um gesto decisivo. Ela removeu a joia e a guardou em um pequeno estojo, decidindo que aquele seria o último vestígio de Ricardo que ela manteria por perto até o julgamento. Ela sabia que cada detalhe contaria na construção de sua imagem diante do juiz e estava disposta a jogar o jogo da percepção com maestria absoluta, inteligência e muita frieza. O sol começou a despontar no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados que simbolizavam o início de uma nova era para a herdeira exilada que agora retornava. A jornada de Isabela estava apenas começando, e embora o caminho à frente fosse repleto de desafios legais e emocionais, ela nunca mais permitiria que alguém questionasse sua força ou integridade moral. Ela estava pronta para enfrentar os leões em sua própria cova, armada com a verdade e com o poder avassalador de uma identidade que ninguém na sociedade ousaria desafiar ou ignorar. Ao chegar à residência segura dos Valente, uma mansão escondida nas colinas e protegida por um sistema de segurança de última geração, Isabela foi recebida por uma equipe médica altamente qualificada. O conforto térmico e o cuidado humano foram o primeiro passo para curar as feridas externas causadas pela tempestade, mas a cura interna exigiria a realização da justiça que ela almejava. Deitada em uma cama de seda, ela finalmente fechou os olhos, permitindo-se um breve descanso antes que a primeira fase de seu plano estratégico fosse colocada em prática contra o Ricardo Longadali. Na mansão Alencar, Ricardo e Helena acreditavam ter vencido a batalha, sem imaginar que haviam acabado de despertar um gigante adormecido que não teria piedade ao cobrar o preço. Eles continuavam seus brindes e planos mesquinhos, cercados por um luxo que estava prestes a desaparecer como fumaça diante da força imparável da verdade que Isabela carregava em seu íntimo. A noite de expulsão seria lembrada para sempre como o maior erro da história da família Alencar, o momento em que eles assinaram sua própria sentença de ruína social e financeira. Isabela acordou algumas horas depois com a mente clara e o coração blindado, pronta para iniciar as movimentações que levariam os Alencar ao tribunal, onde o segredo seria finalmente revelado. Ela não era mais a vítima daquela narrativa, mas a autora principal de um novo capítulo, onde a justiça prevaleceria acima de qualquer riqueza mal adquirida ou poder exercido com crueldade. O destino estava selado, e a contagem regressiva para a audiência, que chocaria a nação inteira, havia começado.
movida pela determinação inabalável de uma mulher que reconheceu, enfim, seu próprio valor. A luz suave do amanhecer começou a infiltrar-se pelas janelas da imponente mansão, Valente, onde Isabela agora repousava após a noite mais traumática de sua existência. O ambiente era um contraste absoluto com a frieza gélida da residência dos Alencar, exalando um conforto que parecia abraçar sua alma ferida pela traição de Ricardo, enquanto os primeiros raios de sol tocavam os móveis de carvalho antigo. Ela sentia a segurança das paredes que guardavam séculos de uma história de poder e integridade moral. Sua mente, antes nublada pelo medo, começava a clarear com uma determinação fria. Joaquim, o fiel mordomo que servira ao seu avô por décadas, entrou no quarto carregando uma bandeja de prata com um desjejum nutritivo e cuidadosamente preparado. Ele observava Isabela com uma mistura de preocupação paternal e uma fúria contida contra aqueles que ousaram maltratar a única herdeira de um império tão vasto, sem precisar de muitas palavras. O silêncio entre os dois selava um pacto de lealdade que nem mesmo o tempo ou a distância conseguiram enfraquecer durante seu exílio voluntário. A presença dele era o lembrete de que ela nunca esteve verdadeiramente sozinha no mundo. Após a refeição, uma equipe de médicos particulares, especialistas em gestações de alto risco, realizou uma série de exames detalhados para garantir que o estresse não afetara o bebê. Isabela observava o monitor do ultrassom com uma intensidade devota, sentindo as batidas rápidas do coração de seu filho como um tambor de guerra, ecoando em seu interior. A confirmação de que a criança estava saudável trouxe um alívio momentâneo, mas também fortaleceu sua vontade de punir severamente cada membro da família Alencar. Cada batida cardíaca era agora um motivo adicional para buscar uma justiça implacável e definitiva. Isabela levantou-se da cama com uma postura que exalava uma autoridade que ela havia tentado suprimir por anos em nome de uma vida simples e romântica. Ao caminhar em direção ao seu antigo escritório, ela deixou para trás as roupas desgastadas e a imagem da esposa submissa que Ricardo tanto desprezava ultimamente. O toque do tapete persa sob seus pés lembrava-lhe de sua linhagem real no mundo dos negócios e do direito internacional, onde o nome Valente era pronunciado com temor. Ela estava pronta para retomar o comando de sua herança e usar cada recurso disponível. O escritório, com suas estantes repletas de tratados jurídicos e documentos históricos, tornou-se o centro de comando para a reconstrução de sua dignidade e o planejamento da queda adversária. Isabela convocou uma reunião confidencial com os principais advogados da Valente Global, homens e mulheres que deviam sua carreira à visão estratégica de seu falecido avô, o patriarca lendário. Eles ficaram chocados ao ver o estado de Isabela, mas rapidamente transformaram essa surpresa em uma eficiência profissional letal para organizar os arquivos. As primeiras ordens foram claras: investigar cada centavo das contas secretas da família Alencar. Enquanto revisava os relatórios financeiros, Isabela descobriu que o império têxtil dos Alencar estava pendurado por um fio, sustentado apenas por aparências sociais e empréstimos bancários de alto risco. Ricardo, em sua arrogância cega, havia desviado fundos substanciais para sustentar um estilo de vida que a empresa não podia mais suportar sem comprometer a folha de pagamento. Essa vulnerabilidade era o ponto fraco que ela exploraria com maestria, transformando cada erro administrativo dele em uma ferramenta de destruição em massa. Ela sorriu ao perceber que a arrogância deles seria sua própria e maior ruína. A solidão da mansão Valente permitia que Isabela processasse a dor emocional sem as interrupções maldosas de Helena, que sempre a criticava por sua suposta falta de sofisticação e elegância. Ela lembrou-se das noites em que chorou escondida, tentando entender por que seu amor não era suficiente para ganhar o respeito daquela família egoísta e gananciosa. Agora, essas memórias não causavam mais lágrimas, mas serviam como combustível para uma transformação psicológica profunda que a tornaria imune a qualquer nova manipulação. A Isabela vulnerável havia dado lugar à estrategista que agora comandava o destino.
Joaquim trouxe uma pasta contendo informações sobre a nova amante de Ricardo, uma mulher ambiciosa, que Helena acreditava ser a parceira ideal para elevar o status da família Alencar. Isabela leu o perfil da mulher com um desinteresse clínico, percebendo que ela era apenas mais uma peça no jogo de aparências que Ricardo jogava tão mal. A ironia de que eles estavam trocando uma herdeira bilionária por uma revista interesseira era quase cômica para Isabela naquele momento. Ela decidiu que a revelação de sua identidade seria o golpe final de misericórdia emocional. O plano começou a tomar forma através de uma série de aquisições discretas de dívidas vencidas que a empresa dos Alencar possuía com diversos bancos internacionais de grande porte. Isabela utilizou empresas de fachada para que seu nome não aparecesse nos registros públicos prematuramente, mantendo Ricardo na completa ignorância sobre quem era seu novo credor. A cada assinatura de contrato, ela sentia que o cerco estava se fechando ao redor da mansão onde fora humilhada, preparando o terreno para a retomada. A paciência seria sua maior virtude durante as próximas semanas de preparação. Os advogados do departamento jurídico começaram a preparar uma série de notificações que seriam entregues aos Alencar nos momentos mais inoportunos de sua rotina diária e pública. Isabela exigiu que cada passo fosse dado com uma precisão cirúrgica, evitando qualquer movimento precipitado que pudesse alertar seus inimigos sobre sua verdadeira localização física atual. Ela sabia que a surpresa era seu maior trunfo estratégico e pretendia guardar, lá até o dia em que o tribunal se tornasse o palco de sua revelação. O xadrez corporativo estava apenas em seus movimentos iniciais de abertura técnica. Ao cair da tarde, Isabela caminhava pelos jardins da mansão, sentindo a brisa suave e pensando no futuro do filho, que carregava com tanto amor e cuidado. Ela jurou que ele nunca conheceria a crueldade dos Alencar e que cresceria rodeado pelos valores de justiça e respeito que a linhagem Valente sempre defendeu. O bebê parecia responder aos seus pensamentos com movimentos suaves, uma conexão que fortalecia sua resolução de não recuar diante de qualquer ameaça. A paz que sentia agora era o prenúncio da tempestade que ela mesma estava criando para o Ricardo. O silêncio do jardim foi interrompido pelo toque de seu telefone pessoal, trazendo notícias de que Ricardo já estava planejando um evento social para anunciar seu novo noivado. Isabela sentiu uma pontada de nojo, mas logo a transformou em uma oportunidade de coletar mais provas sobre a má conduta financeira e moral do ex-marido. Ela instruiu seus investigadores a monitorarem cada detalhe da festa, desde os fornecedores até a lista de convidados influentes, que seriam testemunhas de sua queda. Nada escaparia aos olhos vigilantes da organização Valente. Naquela fase crucial do plano, Isabela também começou a entrar em contato com antigos aliados de seu avô no poder judiciário, não para pedir favores, mas para garantir que o processo fosse conduzido com transparência total. Ela sabia que a família Alencar costumava subornar funcionários de baixo escalão para atrasar processos e ocultar provas de seus crimes financeiros e abusos domésticos constantes. Ao garantir a integridade do sistema, ela estava essencialmente selando o destino de Ricardo, que não teria para onde fugir quando a verdade viesse à tona. A justiça seria cega, mas Isabela guiaria a mão da balança. Durante a noite, ela se dedicou a escrever um diário detalhado sobre os abusos psicológicos que sofrera enquanto vivia na mansão Alencar, documentando datas, palavras e ações específicas de Helena. Esses registros seriam fundamentais para a batalha pela custódia e para provar o ambiente hostil ao qual fora submetida sem qualquer motivo real ou provocação prévia. Cada palavra escrita era um desabafo necessário, uma forma de exorcizar os fantasmas do passado e fortalecer sua narrativa diante do juiz. Ela era agora a própria advogada de sua dor, transformando o sofrimento em evidência concreta. A equipe de segurança da mansão Valente foi reforçada para garantir que nenhum espião dos Alencar conseguisse localizar Isabela antes do momento planejado para sua reaparição pública. Triunfante e avassaladora, ela vivia agora em uma espécie de fortaleza de luxo, onde cada necessidade era atendida com perfeição, permitindo que ela se concentrasse inteiramente em sua saúde e estratégia. A transformação de sua imagem física
também estava em andamento, recuperando a vitalidade que a tristeza havia drenado durante os anos de casamento infeliz. Ela estava renascendo das cinzas de sua antiga vida cotidiana. Isabela passou horas estudando os gráficos de mercado, observando como as ações da empresa Alencar oscilavam diante dos primeiros rumores de instabilidade que ela mesma começara a plantar nos bastidores. O poder de manipular o mercado de forma ética, mas implacável, era uma habilidade que ela herdara e que agora aplicava com uma precisão assustadora para qualquer observador externo atento. Ricardo estava jogando um jogo que ele não entendia, enfrentando um oponente que ele subestimara por causa de um preconceito de classe profundamente arraigado. O tombo seria proporcional à sua arrogância cega. Joaquim observava sua senhora com orgulho, vendo nela os mesmos traços de liderança e coragem que tornaram seu avô um homem respeitado e temido em todo o país. Ele sabia que a jornada seria difícil, mas não tinha dúvidas de que Isabela sairia vitoriosa e que o nome Valente brilharia novamente com toda a sua glória original. O apoio incondicional de sua equipe era o alicerce sobre o qual ela construía seu novo império de justiça. Sentindo-se cada vez mais preparada, a hesitação fora completamente eliminada de seu vocabulário, deixando apenas a determinação em seu lugar. Naquela noite, Isabela olhou-se no espelho e não viu mais a mulher grávida e assustada que fora expulsa na chuva, sob insultos cruéis e desumanos de sua própria sogra. Ela viu uma guerreira vestida de seda, cujos olhos carregavam a sabedoria de quem atravessou o inferno e voltou com as chaves do reino em suas mãos firmes. O brilho de sua pele e a firmeza de seu olhar eram sinais de que o tempo de sofrimento acabara e o tempo de agir começara oficialmente. Ela apagou a luz, pronta para enfrentar o novo dia com vigor. Enquanto Isabela dormia o sono dos justos, a engrenagem de sua vingança continuava a girar silenciosamente através de transações eletrônicas e comunicações sigilosas que atravessavam oceanos e fusos horários diferentes. O destino dos Alencar estava sendo traçado em planilhas de Excel e petições jurídicas complexas, longe dos olhares curiosos da alta sociedade que eles tanto tentavam impressionar a todo custo. O castelo de cartas estava prestes a sofrer o impacto do primeiro sopro de realidade, e não haveria muro alto o suficiente para proteger. Luz da verdade, Isabela sonhou com o dia em que entraria no tribunal, não como uma vítima pedindo clemência, mas como a dona da situação, exigindo o que lhe era de direito por lei. Ela via o rosto de Ricardo empalidecer e o de Helena se contorcer em uma máscara de horror ao perceberem a magnitude do erro cometido. O sonho era tão vívido que ela acordou com um sorriso nos lábios, sentindo-se revigorada e pronta para a próxima fase de sua jornada. O amanhã traria novos desafios, mas ela os enfrentaria com a cabeça erguida. A cada dia que passava, a rede de Isabela se fechava mais um pouco, capturando informações sobre os fornecedores dos Alencar que estavam sendo coagidos a aceitar pagamentos atrasados e condições desfavoráveis. Ela começou a oferecer contratos melhores a esses fornecedores através de sua própria empresa, sufocando lentamente o suprimento de matérias-primas da fábrica de Ricardo, sem que ele percebesse a origem do problema. O isolamento comercial era apenas uma das facetas de sua estratégia de guerra econômica total, desenhada para desmantelar a infraestrutura de poder daquela família. De forma definitiva, ao final da semana, Isabela recebeu a confirmação de que a primeira audiência preliminar do processo de divórcio fora marcada para o mês seguinte, um prazo perfeito para concluir suas preparações. Ela sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo, sabendo que o momento do confronto direto estava se aproximando cada vez mais rápido do que ela imaginava inicialmente. Cada documento estava em ordem, cada testemunha estava protegida e cada prova estava autenticada por autoridades competentes de confiança absoluta dela. O palco estava montado para o drama jurídico que mudaria sua vida para sempre. Isabela olhou para o horizonte, onde as luzes da cidade brilhavam como diamantes sobre um veludo negro, e sentiu uma profunda gratidão por sua herança e por sua própria força interior.
Ela sabia que o caminho para a justiça era longo e tortuoso, mas estava disposta a percorrê-lo até o fim, independentemente dos obstáculos que surgissem em sua frente. Com a determinação de uma leoa protegendo sua cria, ela se preparou para o capítulo seguinte de sua história, onde a ação substituiria o planejamento. O destino agora estava firmemente em suas mãos vitoriosas, enquanto o relógio de carvalho na biblioteca dos Alencar marcava as horas com uma precisão aristocrática. Ricardo revisava os convites para o seu novo noivado com uma arrogância renovada. Ele estava convencido de que Isabela havia desaparecido no esquecimento das ruas lamacentas, incapaz de sobreviver sem a proteção financeira que ele outrora lhe proporcionara de forma mesquinha. Para ele, a ex-esposa não passava de uma lembrança incômoda, que fora descartada com a mesma facilidade de um contrato empresarial mal sucedido, que não trazia mais lucros imediatos para sua vasta fortuna pessoal acumulada. Helena entrou no recinto exalando um perfume caro que mal conseguia disfarçar o odor da sua prepotência costumeira. Enquanto discutia os detalhes da recepção de gala, ela havia selecionado Mariana, uma herdeira cujo sobrenome carregava o prestígio que Isabela nunca teve aos seus olhos preconceituosos e limitados pela ganância social. A matriarca acreditava firmemente que o escândalo da expulsão fora devidamente abafado pela influência de seus contatos na imprensa, mantendo a imagem da família imaculada perante a sociedade hipócrita, que frequentavam semanalmente em busca de aprovação constante, longe daquele ambiente tóxico. Isabela monitorava cada movimento dos Alencar através de uma rede sofisticada de monitores em seu novo centro de comando, estrategicamente localizado na sede da Valente. Ela não sentia mais a dor da rejeição, pois seu foco estava inteiramente voltado para a desarticulação sistemática dos pilares que sustentavam o poder de seu ex-marido. Com um comando simples em seu teclado, ela autorizou o início da fase de sabotagem econômica, visando os contratos de fornecimento que eram vitais para a sobrevivência das fábricas têxteis da família Alencar no mercado. A primeira peça do dominó caiu quando o principal banco credor dos Alencar enviou uma notificação formal exigindo a quitação imediata de uma linha de crédito multimilionária que fora subitamente revogada. Ricardo recebeu a notícia durante um almoço de negócios, sentindo um suor frio percorrer sua espinha, ao perceber que suas garantias habituais não eram mais suficientes para acalmar os gerentes. Ele tentou ligar para seus contatos de confiança, mas descobriu que todos estavam subitamente ocupados ou em reuniões intermináveis que impediam qualquer tentativa de renegociação amigável dos prazos. Isabela observava a queda das ações da Alencar Têxtil com uma calma glacial que refletia sua transformação de vítima em carrasca das finanças de seus opressores do passado. Ela sabia que a arrogância de Ricardo o impediria de ver a conexão entre seus problemas e a mulher que ele expulsara na chuva, sem qualquer remorso. Para ele, Isabela era apenas uma formiga esmagada, incapaz de revidar ou de possuir os recursos necessários para orquestrar um ataque de tamanha magnitude e precisão cirúrgica contra seu império decadente. Enquanto isso, Mariana estava mais preocupada com o quilate do diamante em seu dedo do que com a integridade moral do homem com quem pretendia se casar em breve. Ela representava tudo o que Isabela não era: superficial, materialista e disposta a ignorar as falhas de caráter de Ricardo em troca de uma posição de destaque na alta sociedade. Isabela sentia uma mistura de pena e desprezo pela mulher que estava prestes a entrar em uma armadilha de ouro, sem saber que o ouro estava rapidamente se transformando em pó. A pressão aumentou quando os fornecedores de algodão, coordenados secretamente pela organização Valente, anunciaram uma suspensão coletiva das entregas devido a supostas irregularidades contratuais encontradas nos arquivos da empresa. Ricardo viu sua produção parar abruptamente, gerando uma crise de pânico entre os acionistas, que começaram a exigir explicações imediatas sobre a gestão temerária que colocava em risco seus investimentos. O caos estava se instalando no coração do Império Alencar, e Helena começou a perceber que sua segurança financeira não era tão inabalável quanto ela imaginava ingenuamente. Isabela fazia pausas regulares para cuidar de sua saúde,
seguindo rigorosamente as instruções de seus médicos para garantir que o estresse da batalha não afetasse o desenvolvimento saudável de seu filho. Ela caminhava pelos terraços da mansão Valente, sentindo a vida pulsar em seu ventre e encontrando ali a motivação suprema para continuar sua missão de justiça absoluta. A maternidade havia aguçado seus instintos de proteção, transformando-a em uma estrategista que pensava em várias gerações futuras. Ao contrário dos Alencar, que só pensavam no próximo evento social, os advogados da Valente iniciaram o envio de petições judiciais questionando a validade dos documentos de separação que Ricardo forçara Isabela a assinar sob coação e ameaças veladas durante aquela noite fatídica. Cada movimento legal era calculado para ser lento o suficiente para causar agonia, mas rápido o suficiente para impedir qualquer manobra defensiva eficaz por parte do departamento jurídico dos Alencar. Isabela queria que eles sentissem o chão desaparecendo sob seus pés. Assim como ela sentira quando foi empurrada para fora de sua casa sem destino ou esperança, Ricardo, en un ato de desespero, tentou vender algumas propriedades da família para injetar capital na empresa. Mas descobriu que havia ônus judiciais registrados em todos os seus imóveis mais valiosos. Isabela havia antecipado esse movimento e garantido que qualquer tentativa de liquidação de ativos fosse bloqueada por ordens judiciais baseadas em suspeitas de fraude contra credores e ocultação de bens matrimoniais. Ele estava cercado por todos os lados, preso em uma teia que ele mesmo ajudara a tecer com sua má conduta e desprezo pelas leis civis. Helena começou a descontar sua frustração nos funcionários da mansão, criando um clima de terror que levou muitos dos antigos empregados a pedirem demissão em massa. Buscando refúgio na concorrência, Isabela aproveitou a oportunidade para contratar alguns desses funcionários leais, oferecendo-lhes salários dignos e condições de trabalho que eles nunca haviam experimentado sob o jugo dos Alencar. Através dessas pessoas, ela obteve informações valiosas sobre as conversas privadas entre Ricardo e sua mãe, confirmando a extensão de sua cumplicidade nos crimes cometidos contra ela. A notícia de que uma investidora misteriosa estava adquirindo a maioria das dívidas da empresa começou a circular nos bastidores do mercado financeiro, gerando teorias conspiratórias sobre quem estaria por trás do ataque. Ricardo passava noites em claro tentando identificar seu inimigo, sem nunca suspeitar que a resposta estava na mulher, que ele considerava desprovida de qualquer inteligência ou ambição própria. Ele buscava nomes de grandes corporações internacionais, ignorando que o verdadeiro poder residia na linhagem Valente, que ele sempre subestimara por puro preconceito de classe. Isabela recebia relatórios diários sobre o estado emocional de Ricardo, notando com satisfação que a confiança dele estava se transformando em paranoia e agressividade, descontrolada diante da pressão constante e invisível. Ela não sentia prazer no sofrimento alheio, mas entendia que a única forma de fazer justiça era permitindo que eles enfrentassem as consequências naturais de suas próprias ações egoístas e gananciosas. O tribunal seria o local da prestação de contas final, e ela estava se preparando para esse dia com a dedicação de uma artista compondo sua obra-prima em um momento de introspecção. Isabela olhou para uma foto antiga de seu casamento e percebeu o quanto havia mudado desde que a tempestade a levara para longe daquela farsa de felicidade. Ela não era mais a jovem ingênua que acreditava que o amor poderia curar uma alma corrompida pela sede de poder e reconhecimento social vazio. Agora, ela era uma mulher completa, consciente de sua força e de seu dever de proteger o legado de sua família contra aqueles que buscavam apenas a destruição e o lucro. Mariana, sentindo que o navio de Ricardo estava afundando, começou a dar sinais de hesitação sobre o noivado, o que enfureceu Helena e causou discussões acaloradas dentro da mansão Alencar. A falta de lealdade entre os aliados de conveniência era um ponto fraco que Isabela explorava com sutileza, enviando informações anônimas para o pai de Mariana sobre a real situação falimentar de Ricardo. O casamento de conveniência estava prestes a ser cancelado, o que seria o golpe final no prestígio social que os Alencar tanto lutavam para manter.
A estratégia de Isabela envolvia também a proteção de outras vítimas que haviam sido prejudicadas pelos negócios obscuros dos Alencar ao longo dos anos. Unindo forças para uma ação judicial coletiva devastadora, ela forneceu os recursos financeiros necessários para que essas pessoas pudessem contratar advogados competentes, criando uma frente de batalha que Ricardo não tinha como combater simultaneamente com seus recursos limitados. A justiça estava se tornando um movimento coletivo, liderado por uma mulher que se recusava a ser apenas mais uma estatística de abuso e exploração. Durante uma reunião com seu conselho de administração, Isabela demonstrou uma habilidade de liderança que deixou os veteranos do mercado impressionados com sua clareza de visão e determinação inabalável. Ela não buscava apenas a vingança, mas a reestruturação ética das indústrias que os Alencar haviam contaminado com suas práticas desonestas e desumanas para com os trabalhadores. Seu plano incluía a absorção das fábricas falidas e a implementação de um modelo de gestão focado na sustentabilidade e no respeito humano, honrando o nome Valente acima de tudo. Ricardo tentou um último esforço para entrar em contato com Isabela, enviando mensagens cheias de falsas promessas de reconciliação e pedidos de desculpas que ela leu com um desdém silencioso e absoluto. Ela bloqueou todas as vias de comunicação direta, deixando que apenas seus advogados falassem em seu nome, através de documentos frios e incontestáveis que não deixavam margem para manipulação emocional. O tempo de conversas havia acabado no momento em que ele a jogou na calçada molhada, e agora era apenas o tempo da lei. A mansão Alencar, antes um símbolo de poder, agora parecia um mausoléu de sonhos desfeitos e ganância frustrada. Com Helena e Ricardo, vivendo em cômodos separados para evitar as brigas constantes, o medo do futuro incerto corroía a saúde de Helena, que via seu mundo de privilégios desmoronar sem que ela pudesse fazer nada para impedir a marcha inexorável do destino que ela mesma provocou. A arrogância dera lugar ao desespero, e o desespero estava prestes a se transformar em uma derrota pública e humilhante diante de todos os seus pares. Isabela preparou o figurino que usaria na primeira audiência, escolhendo cores que transmitiam serenidade e autoridade, longe dos trajes humildes que costumava vestir para agradar a simplicidade que Ricardo exigia dela. Ela queria que sua imagem física refletisse sua mudança interna, servindo como uma declaração visual de que a antiga Isabela não existia mais para ser pisoteada por ninguém. O impacto de sua presença seria metade da batalha ganha, e ela sabia exatamente como usar sua aparência para desestabilizar emocionalmente seus adversários no tribunal. Joaquim trouxe a notícia de que Mariana havia oficialmente rompido o noivado, devolvendo o anel através de um mensageiro e publicando uma nota seca na coluna social da manhã seguinte, para todos lerem. Isabela sentiu que a primeira fase de seu plano estava completa e que o isolamento social dos Alencar era agora total e irreversível perante a elite que eles tanto prezavam. O palco estava finalmente pronto para o ato principal, onde a verdade seria revelada com toda a sua força destruidora e libertadora para os inocentes. Ela passou a noite revisando os últimos detalhes das evidências financeiras que provavam o desvio de fundos para contas no exterior, documentos que Ricardo acreditava estarem protegidos por senhas inquebráveis e laranjas internacionais. Isabela, com o auxílio de especialistas em segurança digital da Valente, havia rastreado cada transação, criando um mapa completo da corrupção que seria apresentado ao juiz durante o julgamento final. Não haveria lugar para mentiras ou negações diante de provas tão robustas e meticulosamente organizadas por sua equipe jurídica de elite absoluta. O dia da audiência preliminar estava marcado e o burburinho na cidade era imenso, com todos os jornais especulando sobre o destino da família Alencar e a identidade da misteriosa mulher que os processava. Isabela sentia uma paz profunda, sabendo que estava fazendo a coisa certa para si mesma, para seu filho e para todas as mulheres que já foram silenciadas pelo poder. Ela fechou os olhos e respirou fundo, pronta para o que viria a seguir, confiante de que a justiça, embora tardia, seria plena e absoluta. A jornada de Isabela
de uma esposa atraída a uma líder poderosa. Era um testemunho da resiliência humana e da força que surge quando nos recusamos a aceitar a injustiça como destino final. Ela estava pronta para entrar no tribunal e revelar ao mundo quem ela realmente era, transformando a dor do passado no triunfo do presente. Com uma elegância e firmeza incomparáveis, a contagem regressiva para o encontro cara a cara com Ricardo havia começado, e ela não pretendia desviar o olhar, nem por um segundo sequer. Ricardo andava de um lado para o outro em seu escritório, cercado por garrafas de uísque vazias e documentos que mostravam a ruína iminente de seu legado familiar outrora intocável. Ele não conseguia entender como uma força invisível estava desmantelando seus negócios com tamanha precisão, bloqueando cada tentativa de fuga ou de refinanciamento que ele tentava desesperadamente realizar nos últimos dias. A pressão era sufocante, e o silêncio de Isabela, que ele acreditava estar sofrendo na miséria, começava a assombrá-lo como um fantasma implacável que ele não podia simplesmente ignorar ou mandar embora. Helena entrou na sala sem bater. Sua aparência sempre impecável agora mostrava sinais visíveis de exaustão e desespero. Diante do cerco financeiro que se fechava sobre a mansão dos Alencar, ela exigiu que Ricardo usasse suas conexões políticas para silenciar as investigações, mas ele apenas riu amargamente, revelando que seus antigos aliados haviam desaparecido assim que o cheiro de falência começou a circular. A arrogância da matriarca estava sendo substituída por um medo primal de perder o status social que ela construíra sobre mentiras e manipulações cruéis contra aqueles que considerava inferiores em sua classe, na sede da Valente. Isabela revisava os arquivos obtidos por seus especialistas em perícia digital, que finalmente haviam rastreado a origem das fotografias forjadas usadas para expulsar, lá de casa. As evidências mostravam que Ricardo pagara uma quantia vultosa a um manipulador de imagens profissional para criar a ilusão de uma traição que nunca existira em sua vida matrimonial. Ao segurar esses documentos, Isabela sentiu uma mistura de asco e alívio, pois agora possuía a prova definitiva da má-fé absoluta de seu ex-marido, diante de qualquer tribunal de justiça competente e sério naquelas circunstâncias. A gravidez de Isabela estava entrando em uma fase crucial e ela sentia a responsabilidade de proteger o futuro de seu filho, acima de qualquer desejo pessoal de vingança contra Ricardo. O bebê era o lembrete constante de que ela não estava apenas lutando por si mesma, mas por uma nova vida que merecia crescer longe da toxicidade da família Alencar. Cada chute que recebia era uma injeção de adrenalina e coragem, impulsionando-a a finalizar a coleta de provas sobre a sonegação fiscal sistemática que a empresa de Ricardo praticava há mais de uma década inteira. O dossiê contra o grupo Alencar crescia a cada hora, revelando uma rede complexa de empresas de fachada em paraísos fiscais que eram usadas para lavar dinheiro e evitar impostos obrigatórios. Isabela descobriu que Helena possuía contas secretas na Suíça, alimentadas por desvios de fundos que deveriam ter sido investidos na segurança das fábricas, onde os operários trabalhavam em condições precárias. A magnitude da corrupção era chocante até mesmo para Isabela, revelando que a fachada de moralidade daquela família era apenas uma casca vazia, ocultando crimes graves contra a economia nacional e os direitos humanos. Ricardo tentou contratar um detetive particular de renome para encontrar Isabela, esperando usar a localização dela para forçar um acordo ou ameaçá-la de alguma forma que pudesse interromper o processo. No entanto, sua equipe encontrou apenas becos, sem saída, pois a organização Valente havia criado uma cortina de fumaça impenetrável ao redor de sua senhora protegida com maestria estratégica. A frustração dele aumentava conforme percebia que seu poder de influência era limitado a um círculo social que agora o evitava, como se ele carregasse uma doença financeira contagiosa e fatal para os negócios. O advogado principal de Isabela, um homem de cabelos brancos e olhar penetrante chamado Dr. Arnaldo, apresentou a estratégia final para a audiência, que se aproximava com rapidez total e absoluta. Ele enfatizou que a prova da falsificação das fotos
seria o prego no caixão da credibilidade de Ricardo, transformando-o de vítima traída em um conspirador cruel diante da lei. Isabela ouvia tudo com uma atenção absoluta, processando cada detalhe técnico enquanto acariciava sua barriga, sentindo que a verdade estava finalmente prestes a ser libertada das sombras onde fora injustamente enterrada pelos Alencar. Enquanto isso, na mansão Alencar, as luzes raramente se apagavam, refletindo a agitação nervosa de Ricardo, que buscava desesperadamente uma saída para sua situação financeira catastrófica e sem solução aparente. Ele começou a ter pesadelos constantes, onde Isabela voltava não como sua esposa, mas como uma juíza implacável sentada em um trono de ouro, ditando sua sentença de ruína. A paranoia se instalou em sua mente, fazendo-o suspeitar até de seus funcionários mais leais, acreditando que todos eram espiões infiltrados por aquele inimigo invisível que ele ainda não conseguia identificar com clareza. Isabela passou uma tarde inteira conversando com um ex-contador do Grupo Alencar, um homem que fora demitido injustamente anos atrás e que guardara cópias de registros financeiros comprometedores como garantia. O depoimento desse homem seria a peça fundamental para provar a fraude contra os acionistas minoritários, fechando o cerco jurídico ao redor de Ricardo e sua mãe de forma definitiva. Isabela prometeu ao contador proteção total e uma compensação justa por sua coragem em enfrentar os gigantes, demonstrando que sua liderança era baseada na ética e na proteção dos vulneráveis contra os poderosos. A transformação física de Isabela era notável. Ela recuperara o brilho nos olhos e a firmeza na voz que a dor da traição haviam temporariamente ofuscado em seu coração ferido. Ela não usava mais roupas que escondiam sua força, mas optava por trajes elegantes que projetavam a imagem de uma executiva de sucesso e de uma mãe resiliente. Joaquim observava essa mudança com um sorriso discreto, sabendo que o espírito dos valentes estava mais vivo do que nunca naquela mulher que um dia fora injustamente humilhada por pessoas medíocres e cruéis em sua essência. Helena tentou uma última cartada desesperada ao procurar um antigo contato no Ministério Público para tentar arquivar as investigações contra sua família, oferecendo subornos generosos que outrora seriam aceitos. Para seu horror, o funcionário recusou a oferta, mencionando que uma autoridade superior estava supervisionando o caso pessoalmente e que qualquer tentativa de interferência resultaria em prisões imediatas para todos. O medo de Helena atingiu um novo patamar, pois ela percebeu que as regras do jogo haviam mudado e que sua influência política havia evaporado sob o sol escaldante da justiça iminente e severa. O impacto da crise nos Alencar começou a afetar o mercado de ações, com investidores retirando seu capital em massa, temendo que a empresa fosse liquidada pelas autoridades reguladoras a qualquer momento. Ricardo via o patrimônio de sua família, construído ao longo de 3 gerações, evaporar em questão de semanas, deixando-os apenas com dívidas astronômicas e uma reputação manchada para sempre. Ele se sentia como um capitão em um navio naufragando, onde os botes salva-vidas haviam sido todos roubados por aqueles que ele mais desprezara e subestimara durante toda a sua vida arrogante. Isabela refletia frequentemente sobre a natureza do poder e como ele podia corromper até os laços mais sagrados, como o casamento e a família. Se não houvesse uma base moral, ela sentia que sua missão ia além da vingança pessoal. Tratava-se de restaurar o equilíbrio e garantir que os Alencar nunca mais pudessem destruir a vida de outra pessoa inocente. A força interior que ela descobriu durante esse processo era um presente inesperado, uma armadura que a tornava invulnerável às táticas de intimidação que Ricardo ainda tentava usar através de seus advogados remanescentes e desesperados. A perícia técnica confirmou que os metadados das fotos da suposta traição continham a assinatura digital do computador pessoal de Ricardo, provando que ele mesmo supervisionara a criação do material forjado. Essa evidência era irrefutável e ligava diretamente o marido à conspiração criminosa para difamar a própria esposa grávida em benefício de interesses financeiros escusos e machistas. Isabela sentiu uma náusea profunda
ao ler o relatório, mas manteve a calma, sabendo que essa prova seria o golpe de misericórdia emocional e jurídico que ela precisava para vencer a batalha final. A saúde do bebê continuava excelente e Isabela fazia questão de dedicar tempo ao autocuidado, ouvindo música clássica e lendo livros sobre educação infantil para se desconectar do caos jurídico. Ela sabia que sua estabilidade emocional era vital para o bem-estar de seu filho e esforçava-se para não permitir que o ódio pelos Alencar consumisse sua paz interior. A maternidade estava ensinando-lhe que a verdadeira vitória não era apenas derrotar o inimigo, mas florescer apesar das feridas e construir algo novo e bonito a partir das cinzas do passado traumático. Ricardo, em um momento de descontrole absoluto, invadiu o escritório de seus próprios advogados, exigindo que eles encontrassem algo contra Isabela, qualquer coisa que pudesse desacreditar. Lá no tribunal, perante o juiz, ele estava disposto a inventar novas mentiras, mas seus conselheiros jurídicos o alertaram de que qualquer movimento falso agora seria fatal para sua defesa. Que já estava por um fio, a queda de Ricardo era patética. Um homem que outrora se achava o rei do mundo agora, implorando por migalhas de esperança, enquanto o abismo se abria sob seus pés. Isabela preparou o dossiê final de sonegação fiscal, que incluía nomes de cúmplices e detalhes de transações ilegais que ocorreram sob o comando direto de Helena durante anos de impunidade. Ela sabia que, ao entregar esses documentos, estaria selando o destino da sogra na prisão. Uma consequência dura, mas necessária para quem agira com tanta maldade contra ela. A justiça não seria seletiva. Todos os envolvidos na trama de destruição de sua vida teriam que pagar o preço estipulado pela lei, independentemente da idade ou do status social que ocupavam. A preparação para o tribunal entrava em sua reta final e Isabela sentia uma mistura de ansiedade e prontidão para o confronto que mudaria sua vida e a de seu filho para sempre. Ela revisava seus depoimentos, certificando-se de que cada palavra refletisse a verdade absoluta de sua experiência, sem exageros ou omissões que pudessem ser exploradas pela defesa adversária. A clareza de sua narrativa seria sua maior aliada, contrastando com as versões contraditórias e mentirosas que Ricardo e Helena certamente tentariam apresentar durante as audiências públicas, que seriam televisionadas. Joaquim trouxe uma mensagem de um informante anônimo dentro da mansão Alencar, revelando que Ricardo estava planejando fugir do país antes que a sentença fosse proferida pelo juiz encarregado do caso. Isabela agiu imediatamente, solicitando que seus advogados pedissem a retenção do passaporte de Ricardo e uma medida cautelar que o impedisse de deixar a cidade sem autorização prévia da justiça. Ela não permitiria que ele escapasse de suas responsabilidades, garantindo que ele estivesse presente para encarar as consequências de seus atos covardes e ilegais contra a família e a sociedade em geral. O cenário estava montado para a revelação final da hipocrisia da família Alencar, e o mundo em breve veria a verdadeira face daqueles que se escondiam atrás de máscaras de virtude. Isabela sentia que a tempestade que a expulsara de casa estava agora soprando na direção oposta, limpando seu caminho e preparando o terreno para uma colheita de justiça. Ela olhou para o céu estrelado e fez uma prece silenciosa, agradecendo pela força que recebera e pedindo sabedoria para os dias intensos que viriam a seguir. Com toda a coragem que possuía, naquela noite, Isabela dormiu tranquilamente, sonhando com o sorriso de seu filho e com a liberdade que viria após o julgamento, onde sua identidade real seria finalmente revelada a todos os presentes. Ela sabia que nada poderia deter-la agora, pois a verdade era uma força imparável que derrubaria as paredes da mentira construídas pelos Alencar com tanto esforço e maldade deliberada. O amanhecer traria o início do fim de uma era de abusos, e Isabela estava pronta para liderar a transição para um futuro onde a dignidade humana seria sempre respeitada acima de tudo. As peças estavam todas posicionadas no tabuleiro, e o xeque-mate estava sendo preparado com uma paciência que apenas aqueles que sofreram injustiças profundas conseguem ter em seus corações resilientes e fortes. A queda dos Alencar
seria um exemplo para todos de que o poder absoluto e a arrogância desmedida sempre levam à autodestruição inevitável no final das contas da vida. Isabela fechou a pasta de documentos com um gesto firme, apagando a luz de seu escritório e deixando o silêncio da mansão valente proteger-la até o dia do confronto definitivo e histórico. O sol nasceu tingido por uma névoa densa sobre a cidade, refletindo a tensão palpável que envolvia o dia da primeira audiência preliminar entre Isabela e a família Alencar, na mansão dos Valente. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som suave das páginas de documentos sendo revisadas pela última vez antes do confronto épico. Isabela observava o horizonte com uma calma que muitos confundiriam com resignação, mas que na verdade era a manifestação de uma força interior forjada na dor e na injustiça sofrida. Ela sabia que cada detalhe importaria naquele palco jurídico, onde a verdade seria finalmente testada diante de todos. Ricardo acordou com o peso de uma ressaca moral e física, tentando recompor a imagem de empresário de sucesso diante do espelho, que refletia apenas um homem desesperado e acuado. Ele ainda acreditava que sua influência sobre os círculos de poder seria suficiente para esmagar as pretensões de Isabela, ignorando os sinais evidentes de que seu império estava desmoronando rapidamente. Para ele, a audiência era apenas um obstáculo irritante que precisava ser removido para que pudesse retomar sua vida de excessos e privilégios. Helena, por sua vez, preparava-se como se estivesse indo para uma coroação real, não para um tribunal. A escolha do figurino de Isabela foi deliberadamente estratégica, optando por um vestido de corte simples em tom azul marinho, que evocava serenidade, profissionalismo e uma vulnerabilidade digna que contrastava com a opulência esperada. Ela evitou o uso de joias chamativas, permitindo que sua presença natural e sua postura firme falassem mais alto do que qualquer adorno material que pudesse ostentar. Enquanto terminava de se preparar, Isabela sentiu um movimento suave em seu ventre, um sinal reconfortante de que seu filho estava com ela, dando-lhe a motivação necessária para enfrentar os fantasmas de seu passado recente e doloroso. Dr. Arnaldo entrou no escritório com uma pasta de couro desgastada, mas que continha os arquivos digitais capazes de desintegrar qualquer defesa que o departamento jurídico dos Alencar pudesse apresentar. Ele olhou para Isabela com um respeito profundo, reconhecendo nela a determinação de uma líder que não buscava apenas a vitória pessoal, mas a justiça sistêmica contra abusadores. Eles revisaram o plano de ação, focando na apresentação das evidências de falsificação das fotos logo no início da sessão, para desestabilizar emocionalmente Ricardo. A confiança entre advogado e cliente era o alicerce inabalável daquela operação de resgate da honra. Do lado de fora do tribunal, uma multidão de jornalistas e curiosos se aglomerava, atraída pelos rumores de um escândalo que envolvia uma das famílias mais tradicionais da elite empresarial do país. As câmeras de televisão estavam posicionadas para capturar cada expressão de Ricardo e Helena, que chegaram em carros blindados, cercados por seguranças particulares que tentavam afastar os repórteres sedentos por declarações. A arrogância de Helena era visível em seu olhar desdenhoso para a massa, enquanto Ricardo tentava manter um sorriso forçado, que não alcançava seus olhos inquietos e carregados de uma ansiedade profunda e mal disfarçada. Isabela chegou por uma entrada lateral discreta, acompanhada apenas por Joaquim e sua equipe jurídica, evitando deliberadamente o circo mediático que fora montado na fachada principal do edifício histórico de justiça. Ela queria que seu primeiro impacto visual sobre Ricardo ocorresse dentro da sala de audiências, onde o ambiente formal impediria qualquer reação violenta ou tentativa de intimidação física direta. Ao caminhar pelos corredores de mármore, ela sentia o peso da responsabilidade histórica de sua linhagem, preparando-se mentalmente para revelar apenas o necessário até o momento culminante planejado para o final daquela tarde. Tensa, a sala de audiências estava impregnada com o cheiro de madeira antiga e papel guardado, criando uma atmosfera de solenidade
que parecia sufocar os sentidos dos presentes menos habituados àquele rigor. O juiz, um homem de traços severos e reputação de integridade inquestionável, entrou no recinto e solicitou silêncio imediato. Iniciando os procedimentos formais, com uma voz que ecoava a autoridade em cada canto, Ricardo sentou-se à mesa da defesa, evitando olhar na direção de Isabela, que permanecia sentada de forma ereta, exalando uma paz que parecia irritar profundamente Helena. Sentada na primeira fileira da galeria pública, o advogado de Ricardo iniciou sua fala com uma retórica agressiva, tentando pintar Isabela como uma mulher oportunista que buscava enriquecer ilicitamente através de alegações falsas e manipulação emocional da opinião pública nacional. Ele apresentou as fotos forjadas como se fossem provas definitivas de traição, utilizando um tom de voz carregado de um falso julgamento moral para tentar influenciar a percepção do juiz sobre o caso. Isabela ouvia as mentiras com uma paciência quase transcendental, sabendo que cada palavra proferida pelo oponente servia apenas para cavar mais fundo a cova da reputação da família Alencar diante das leis. Enquanto a acusação despejava seu veneno, Isabela refletia sobre as noites de solidão em que se sentira pequena e insignificante diante da magnitude da crueldade de Helena e da indiferença de seu marido. Ela lembrava-se da chuva fria batendo em seu rosto enquanto caminhava sem rumo, uma memória que agora servia como o aço que endurecia sua vontade de não recuar jamais. A dor fora o catalisador de sua evolução, transformando a esposa submissa em uma estrategista que agora antecipava cada movimento do adversário com uma clareza de pensamento que a tornava imbatível naquele tabuleiro de xadrez jurídico e moral. Helena não conseguia conter sua impaciência, movendo-se constantemente na cadeira e lançando olhares de ódio na direção de sua ex-nora, incapaz de entender de onde vinha tanta segurança naquela mulher que ela expulsara. A presença de Isabela ali, de cabeça erguida e olhar firme, era uma ofensa pessoal à visão de mundo de Helena, onde os fracos deveriam simplesmente aceitar o destino imposto pelos poderosos. O silêncio de Isabela era sua arma mais poderosa naquele momento, criando uma tensão psicológica que começava a corroer a fachada de confiança que Ricardo tentava desesperadamente manter para os presentes na sala. Quando chegou a vez da defesa de Isabela se manifestar, o Dr. Arnaldo levantou-se com uma elegância calma, solicitando a permissão do juiz para apresentar uma perícia técnica independente sobre as fotos apresentadas. O silêncio que se seguiu foi absoluto quando os resultados foram exibidos em telas grandes, revelando as camadas de manipulação digital e os códigos de erro que provavam a fraude deliberada de Ricardo. A expressão do juiz mudou instantaneamente de curiosidade para uma gravidade severa, enquanto Ricardo sentia o sangue fugir de seu rosto, percebendo que sua armadilha fora descoberta de maneira pública e totalmente irrefutável pela perícia. O clima na sala mudou de forma drástica, com murmúrios de choque vindo da galeria, enquanto os detalhes da conspiração eram detalhados minuciosamente pela equipe técnica de Isabela perante todos os presentes na audiência. Helena tentou se levantar para protestar, mas foi rapidamente silenciada pelo oficial de justiça, sob ordens do juiz, que não toleraria interrupções durante a apresentação de evidências tão cruciais para o caso. Ricardo olhou para sua mãe, buscando um apoio que não existia mais, pois ambos estavam agora expostos como mentirosos patológicos que tentaram enganar o sistema judiciário para ocultar seus próprios crimes financeiros e morais. Isabela finalmente permitiu-se um pequeno sorriso interior, sentindo que a primeira fase de sua jornada de justiça estava sendo concluída com sucesso absoluto dentro daquelas 4 paredes carregadas de história. Ela olhou diretamente nos olhos de Ricardo, não com ódio, mas com uma piedade profunda por um homem que perdera sua alma na busca desenfreada por poder e status social vazio. A revelação de sua verdadeira identidade como herdeira valente ainda estava guardada para o momento oportuno, mas o desmascaramento da fraude das fotos já era uma vitória monumental que mudaria o rumo de toda a disputa judicial dali em diante. O juiz solicitou uma pausa breve para revisar os documentos adicionais apresentados por Dr.
Arnaldo, deixando Ricardo e Helena em um estado de pânico visível, enquanto tentavam sussurrar estratégias defensivas que já não possuíam, a arrogância fora substituída por uma consciência súbita de que as consequências seriam inevitáveis e severas, possivelmente resultando em acusações criminais por falsificação de provas e perjúrio, deliberado diante de uma autoridade judicial. O cerco estava se fechando de forma tão rápida que Ricardo começou a sentir falta de ar, afrouxando sua gravata cara em um gesto de desespero puramente instintivo diante do perigo. Isabela aproveitou o intervalo para caminhar até o pátio interno do tribunal, onde o ar fresco ajudava a clarear sua mente para as próximas etapas de seu plano de ação detalhado e estratégico. Ela sabia que os Alencar tentariam uma manobra de última hora para evitar o julgamento final, talvez oferecendo um acordo financeiro astronômico para que ela retirasse as queixas e desaparecesse novamente da vida social. No entanto, Isabela não estava ali pelo dinheiro, algo que ela possuía em abundância por direito de nascimento, mas pela restauração completa de sua dignidade e pela proteção integral de seu filho. Ao retornar para a sala, o ambiente estava ainda mais carregado de eletricidade, com todos os presentes aguardando ansiosamente o veredito preliminar do juiz sobre a validade das provas e as medidas cautelares solicitadas. Dr. Arnaldo apresentou também o dossiê sobre os desvios de fundos e a sonegação fiscal, ligando as ações de Ricardo às contas secretas gerenciadas por Helena em bancos estrangeiros de reputação duvidosa. Cada documento entregue era um golpe de mestre na estrutura financeira da família Alencar, que via seu patrimônio ser congelado por ordem judicial imediata para garantir o pagamento de futuras indenizações e multas pesadas. Helena sentiu um aperto no peito ao ouvir o juiz ordenar o bloqueio de seus cartões de crédito e o acesso às suas propriedades luxuosas, até que a investigação fosse concluída de forma transparente e oficial. O mundo de privilégios que ela tanto prezava estava sendo desmontado diante de seus olhos, e a única culpada era a própria ganância que a cegara para a inteligência e o valor de Isabela. A queda era vertiginosa e dolorosa, atingindo o núcleo de sua identidade social e deixando-a exposta ao ridículo diante de seus pares na alta sociedade, que certamente a abandonariam em breve. Ricardo tentou proferir algumas palavras em sua própria defesa, mas sua voz saiu fraca e vacilante, demonstrando a todos na sala que ele não passava de um covarde que se escondia atrás de advogados caros. O juiz o advertiu severamente sobre as consequências de suas ações, deixando claro que a tentativa de difamar uma mulher grávida era considerada uma agravante séria na análise da conduta moral dos envolvidos. A justiça estava começando a agir com o rigor necessário e o sentimento de impunidade que os Alencar cultivaram por décadas estava sendo finalmente destruído por uma mulher que eles subestimaram cruelmente. A audiência terminou com a determinação de que Ricardo deveria manter uma distância mínima de Isabela e que todos os seus ativos financeiros seriam monitorados por um interventor judicial nomeado pelo Estado imediatamente. Isabela saiu da sala de cabeça erguida, sentindo-se mais leve do que nunca. Enquanto os jornalistas do lado de fora tentavam freneticamente obter uma declaração sua sobre o desfecho daquela sessão histórica, ela manteve o silêncio, pois sabia que o grande final ainda estava por vir, e a surpresa sobre sua verdadeira identidade seria o golpe de misericórdia que selaria o destino definitivo de seus inimigos. No caminho de volta para a mansão Valente, Isabela observava a cidade passando pela janela do carro, sentindo uma gratidão imensa por todos que a apoiaram durante esse processo de renascimento e luta. Ela sabia que a batalha ainda não terminara, mas que a vitória preliminar de hoje era um sinal claro de que a verdade prevaleceria acima de qualquer mentira arquitetada pela maldade humana. O futuro de seu filho estava mais seguro do que nunca, e ela continuaria a lutar com a mesma determinação e elegância até que a justiça plena fosse alcançada para todos os envolvidos. O pôr do sol tingia o céu de violeta e ouro quando Isabela entrou em sua casa, sendo recebida com abraços calorosos de sua equipe, que celebrara cada minuto da transmissão da audiência pela televisão. Ela sentiu que sua dignidade estava sendo restaurada tijolo por tijolo.
construindo uma fortaleza de integridade que ninguém jamais conseguiria derrubar novamente com calúnias ou preconceitos mesquinhos e ultrapassados. A noite seria de descanso merecido, mas amanhã os preparativos para o julgamento final e a revelação bombástica continuariam com a mesma intensidade e foco estratégico de sempre na organização de elite valente. Isabela olhou para o berço, que já estava montado no quarto do bebê, imaginando o dia em que contaria a seu filho como ela enfrentou os leões para garantir que ele vivesse em um mundo melhor. Ela não sentia mais amargura por Ricardo, mas sim uma libertação definitiva de todos os laços que aprendiam a um passado de ilusões e sofrimentos silenciosos que ela suportara sozinha. A verdadeira Isabela estava de volta, mais forte e poderosa do que nunca, pronta para assumir seu lugar de direito na sociedade, não apenas como herdeira, mas como uma mulher de fibra e coragem. Enquanto isso, na mansão Alencar, que agora parecia uma prisão sombria, Ricardo e Helena enfrentavam o início de sua ruína absoluta sob os olhares atentos da justiça e da opinião pública enfurecida. O silêncio entre eles era carregado de recriminações mútuas, pois cada um via no outro o reflexo do fracasso monumental de seus planos malignos e de suas vidas baseadas em aparências falsas. A tempestade que eles mesmos criaram estava agora devastando tudo o que amavam, deixando-os sozinhos no escuro, enquanto o mundo lá fora celebrava o triunfo da verdade e da justiça através de Isabela Valente. O capítulo das mentiras estava se fechando, dando lugar a uma narrativa de justiça que seria lembrada por gerações como o dia em que uma mulher provou que o valor real reside na integridade. Isabela fechou os olhos com um sentimento de paz profunda, ouvindo o som da chuva que agora caía suavemente do lado de fora, como se estivesse lavando as últimas manchas de dor de sua alma. O amanhã traria o veredito final, e ela estava pronta para caminhar em direção à luz, deixando para trás as sombras de um casamento que nunca mereceu sua luz e bondade. O tribunal estava saturado por uma atmosfera de expectativa quase insuportável, onde cada movimento dos oficiais de justiça era analisado meticulosamente por uma plateia ávida por detalhes sórdidos da queda dos Alencar. Isabela permanecia imóvel, uma figura de serenidade absoluta que parecia imune ao burburinho incessante dos repórteres que disputavam cada ângulo de sua imagem para as manchetes do dia seguinte. Ela sabia que o momento da verdade estava se aproximando rapidamente e que nada no mundo poderia impedir o desmascaramento definitivo daquela família que a tratara com uma crueldade sem precedentes históricos. Ricardo sentia o peso do mundo sobre seus ombros, enquanto tentava evitar o contato visual direto com a mulher que ele outrora expulsara de sua casa de forma tão vil. Sua pele estava pálida e seus lábios tremiam levemente toda vez que o promotor mencionava as irregularidades encontradas nos registros contábeis de sua empresa têxtil. Ele percebia que sua arrogância fora sua maior inimiga, cegando-o para o fato de que Isabela possuía uma inteligência estratégica superior à de todos os seus conselheiros jurídicos, pagos com o dinheiro desviado dos acionistas minoritários da empresa familiar. Helena mantinha uma expressão de desdém forçado. Embora suas mãos estivessem firmemente entrelaçadas sobre o colo, para esconder o tremor involuntário que denunciava seu medo crescente diante das revelações, ela acreditava que a posição social da família Alencar seria um escudo impenetrável contra qualquer acusação vinda de uma mulher que ela considerava inferior e desprovida de recursos financeiros próprios. A matriarca ignorava que o prestígio que ela tanto prezava estava sendo corroído publicamente por provas irrefutáveis de corrupção e manipulação de provas judiciais colhidas por investigadores particulares contratados por uma organização misteriosa. O juiz solicitou que todos os presentes se sentassem para que a audiência pudesse prosseguir com a leitura dos novos documentos submetidos pela equipe de defesa de Isabela naquela manhã ensolarada. A voz do magistrado ecoava com uma autoridade que silenciava até o mais ousado dos repórteres presentes na galeria, criando um vácuo de tensão, onde apenas a verdade teria permissão para circular livremente. Dr. Arnaldo levantou-se lentamente, segurando uma pasta preta que continha o segredo mais bem guardado da linhagem dos Valente.
pronto para desferir o golpe de misericórdia final contra a hipocrisia Alencar. A defesa de Ricardo tentou interromper a sessão, alegando que os novos documentos não haviam sido periciados de forma adequada, numa tentativa desesperada de ganhar tempo e evitar o desastre iminente. O juiz negou o pedido prontamente, citando a relevância das informações para o esclarecimento dos crimes financeiros e abusos domésticos relatados no processo inicial, que Isabela movera com coragem e determinação. O pânico nos olhos de Ricardo era agora evidente para todos na sala, enquanto ele percebia que sua rede de mentiras estava sendo rasgada pedaço por pedaço diante de uma audiência nacional. Dr. Arnaldo apresentou formalmente o certificado de nascimento e o testamento autenticado do falecido patriarca da família Valente, revelando que Isabela era a única herdeira legítima de um império bilionário. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo som de suspiros coletivos e flashes de câmeras que capturavam o momento em que a identidade real de Isabela era finalmente revelada ao mundo. Helena sentiu seu coração falhar uma batida ao perceber que a mulher que ela humilhara e expulsara na chuva era, na verdade, a dona de grande parte das dívidas familiares. Isabela levantou-se e pediu permissão para falar diretamente ao juiz, sua voz soando clara e firme, como um sino de cristal em uma manhã de inverno rigorosa e fria. Ela descreveu a noite em que fora jogada na calçada, carregando o herdeiro dos Alencar em seu ventre, enquanto recebia insultos sobre sua suposta origem humilde e falta de recursos financeiros imediatos. Suas palavras eram desprovidas de rancor, mas carregadas de uma verdade tão potente que até os advogados de Ricardo abaixaram suas cabeças em sinal de vergonha diante de tamanha crueldade relatada com precisão absoluta. Ela revelou que seu casamento com Ricardo fora baseado em um desejo sincero de construir uma família longe das obrigações de seu status como herdeira valente, algo que ele nunca soubera apreciar. A revelação de que ela usara sua própria fortuna para sustentar secretamente as empresas de Ricardo durante as crises anteriores deixou o ex-marido em um estado de choque catatônico e silêncio absoluto. Ele percebeu que destruíra a única pessoa que realmente o amara e que possuía o poder de salvá-lo da ruína que ele mesmo criara através de sua própria ganância e arrogância. A audiência tornou-se um cenário de prestação de contas, onde cada crime cometido por Helena e Ricardo era exposto com uma clareza que não deixava margem para dúvidas ou interpretações alternativas. Documentos provavam que Helena desviara milhões para contas no exterior, enquanto Isabela vivia com uma mesada controlada e sofria constantes humilhações por sua suposta falta de sofisticação social e cultural. A imagem de família perfeita dos Alencar foi substituída pela realidade de uma organização criminosa que utilizava o nome e o prestígio para cometer fraudes sistemáticas contra o sistema financeiro e parentes. O promotor público solicitou a prisão preventiva imediata de Ricardo e Helena, alegando risco de fuga e ocultação de provas adicionais relacionadas aos desvios de fundos descobertos pela equipe de Isabela. O juiz analisou os pedidos com uma seriedade gélida, observando o desespero de Helena, que agora chorava não por arrependimento, mas pela perda iminente de sua liberdade e de seus bens materiais. A justiça estava agindo com uma rapidez que chocava a todos, demonstrando que ninguém, por mais rico ou influente que fosse, estava acima das consequências de seus atos deliberados contra a lei. Isabela observava a cena com uma distância emocional que mostrava o quanto ela havia crescido desde a noite da tempestade que mudara sua vida para sempre. De forma tão drástica, ela não sentia prazer na queda de Ricardo, mas uma profunda satisfação por saber que seu filho nasceria em um ambiente onde a verdade e a integridade eram valores fundamentais. A criança em seu ventre parecia chutar em aprovação. Uma conexão silenciosa entre mãe e filho que fortalecia Isabela em seu papel de defensora da honra de sua linhagem ancestral e de seu próprio futuro. O tribunal anunciou um recesso para que as ordens de prisão fossem processadas e Isabela foi cercada por seus advogados e pela equipe de segurança da organização Valente para evitar o assédio. Joaquim estava ao seu lado, seus olhos brilhando com o orgulho de ver sua senhora,
retomar o controle de seu destino com tamanha maestria e elegância, em um momento crítico, a notícia da verdadeira identidade de Isabela já estava se espalhando pelas redes sociais e portais de notícias mundiais, transformando-a em um símbolo de resistência e inteligência estratégica para milhões de pessoas. Ricardo tentou se aproximar de Isabela para implorar por clemência, mas foi impedido pelos oficiais de justiça que já se preparavam para algemá-lo diante de todos os presentes na sala. Seus olhos suplicantes encontraram o olhar frio de Isabela, que não continha mais o brilho de afeto que ele tanto explorara durante os anos de casamento, baseado em mentiras e traições. Ele percebeu que o tempo de desculpas havia acabado há muito tempo e que agora ele teria que enfrentar a realidade fria e dura das celas de uma prisão comum e sem privilégios. Helena gritava que tudo era uma conspiração montada por Isabela para roubar o patrimônio dos Alencar, recusando-se a aceitar a realidade de que sua própria má conduta fora a causa da ruína. Seus protestos foram ignorados pelo juiz e pela plateia, que via nela apenas uma mulher amargurada e corrupta que perdera o senso de realidade em sua busca obsessiva por poder social. A queda da matriarca era patética e servia como um lembrete vívido de que a arrogância baseada na mentira é um castelo de cartas que desmorona ao primeiro sopro da verdade. Isabela saiu do tribunal escoltada por uma muralha de segurança, sentindo o sol de verão aquecer seu rosto enquanto os flashes das câmeras registravam sua saída triunfante de um pesadelo prolongado. Ela sabia que o julgamento final ainda ocorreria, mas a vitória moral e a revelação de sua identidade já haviam mudado o jogo de poder naquelas indústrias de forma irreversível e permanente. O nome Valente brilhava novamente com uma luz intensa, simbolizando não apenas riqueza, mas uma integridade que fora testada nas chamas da traição e saíra mais forte do que nunca. A repercussão internacional do caso foi imediata, com grandes corporações cortando laços com o Grupo Alencar para evitar serem associadas ao escândalo de corrupção e abuso doméstico revelado por Isabela. Ela começou a receber propostas de cooperação de antigos parceiros de seu avô, que viam nela a mesma visão estratégica e firmeza de caráter que tornara a Valente Global uma potência mundial respeitada. Isabela, porém, mantinha o foco na conclusão dos processos legais e na saúde de seu bebê, decidindo que cada passo futuro seria dado com a mesma cautela e sabedoria. Enquanto isso, na prisão, Ricardo confrontava a realidade de sua nova vida, onde o status de empresário de elite não tinha valor algum entre as paredes frias e úmidas de concreto. Ele passava as horas pensando em como Isabela fora o seu maior tesouro e em como ele a jogara fora por uma ambição vazia sugerida por sua mãe dominadora e gananciosa. O arrependimento era uma lâmina que cortava sua alma, mas era tarde demais para reconstruir as pontes que ele mesmo incinerara em um ato de covardia absoluta durante aquela noite fatídica. Os advogados de Isabela preparavam os termos da aquisição final das empresas Alencar, garantindo que os empregados honestos não fossem prejudicados pela má gestão e pelos crimes cometidos pela família proprietária anterior. Isabela fez questão de que cada trabalhador recebesse seus direitos atrasados e que as condições de trabalho nas fábricas fossem modernizadas imediatamente sob sua nova supervisão técnica e ética. Ela estava transformando a destruição causada pelos Alencar em uma oportunidade de renascimento para centenas de famílias que dependiam daquelas indústrias têxteis para sobreviver com dignidade e respeito. Helena tentava usar sua última reserva de dinheiro escondida em uma conta não rastreada para contratar advogados especializados em casos perdidos, mas descobriu que Isabela já havia bloqueado todos os seus caminhos financeiros. A sensação de impotência era algo que Helena nunca experimentara, e o peso de seus 70 anos parecia agora esmagá-la, sob a pressão das consequências legais de suas escolhas de vida equivocadas. Ela percebeu, finalmente, que a camponesa possuía recursos que iam muito além do dinheiro. Isabela possuía a lealdade de pessoas que Helena sempre tratara com desprezo. O tribunal marcou a sentença definitiva para o mês seguinte, mas a opinião pública já havia emitido seu veredito.
celebrando Isabela como uma heroína dos tempos modernos e uma defensora da justiça. Cartas de apoio e flores enchiam a entrada da mansão Valente, vindas de pessoas de todas as classes sociais que se sentiam inspiradas pela história de superação e coragem de Isabela. Ela lia algumas dessas mensagens durante as noites tranquilas, sentindo que sua luta pessoal havia tocado o coração de muitos outros que também enfrentavam injustiças silenciosas em suas vidas cotidianas e sofridas. Mariana, a ex-noiva de Ricardo, tentava se distanciar do escândalo através de declarações públicas na imprensa, mas sua associação anterior com a família Alencar manchara sua reputação de forma quase permanente perante a elite. Isabela observava essas tentativas de limpeza de imagem com um desinteresse soberano, focada apenas em garantir que a justiça fosse plena e que os culpados pagassem cada centavo do que deviam à sociedade. O xadrez jurídico estava em suas rodadas finais e Isabela já havia garantido todas as posições estratégicas necessárias para a vitória total e absoluta. Ao cair da tarde, Isabela caminhava pelos jardins de sua infância, sentindo que o ciclo de dor estava se fechando e que uma nova era de paz e prosperidade estava apenas começando. Ela olhava para as estrelas e sentia a presença de seu avô, como se ele aprovasse cada decisão que ela tomara para proteger o legado e a honra da família Valente. A força que ela demonstrara no tribunal era apenas o começo de uma liderança que mudaria o cenário empresarial do país, baseada em valores de transparência, justiça e humanidade, acima de qualquer interesse financeiro. Isabela preparava-se para o nascimento do filho com a serenidade de quem sabe que o mundo que ele encontraria seria muito mais justo do que aquele que ela enfrentara sozinha. Ela guardou as provas da audiência em um cofre seguro, decidindo que o passado seria apenas uma lição valiosa, e não uma âncora que aprenderia ao sofrimento de outrora. O futuro brilhava diante dela com infinitas possibilidades, e Isabela Valente estava pronta para abraçá-lo com toda a sua alma, coração e a sabedoria de uma verdadeira rainha da justiça e da resiliência humana absoluta. O dia da sentença final amanheceu com um céu límpido e radiante, simbolizando a clareza da justiça que estava prestes a ser proferida nas salas solenes do Tribunal Superior desta grande nação. Isabela caminhava com uma graça majestosa pelos corredores de mármore, sentindo o peso da vitória não como um fardo, mas como uma coroa de dignidade recuperada após meses de lutas intensas e muito dolorosas. Os olhos do público estavam voltados para ela com admiração, não mais como a vítima humilhada, mas como a mulher poderosa que desmantelara um império de mentiras, com apenas a força da verdade. Ricardo estava sentado no banco dos réus com os ombros curvados e os olhos fixos no chão de mármore frio, parecendo ter envelhecido décadas em apenas algumas semanas de julgamento público e severo. A arrogância que antes definia seu caráter fora substituída por uma apatia desesperadora, enquanto ele ouvia o resumo dos crimes que selariam seu destino nas mãos de uma justiça implacável e necessária para a ordem. Helena, ao seu lado, tentava manter uma postura rígida, mas o tremor visível em suas mãos revelava a destruição interna de uma mulher que colocara o status social acima de tudo. O juiz começou a ler a sentença com uma voz que ressoava como um trovão de autoridade moral, detalhando as penas para cada crime financeiro e moral cometido pelos Alencar contra a sociedade e Isabela. Ricardo foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado, além da perda total de seus bens pessoais para o pagamento das indenizações devidas à sua ex-esposa e aos acionistas lesados pela sua má gestão. A magnitude da punição financeira foi um golpe final na identidade de um homem que acreditava que o dinheiro poderia comprar o silêncio e a impunidade eterna. Helena não escapou da severidade da lei, sendo condenada a 8 anos de reclusão por cumplicidade ativa na ocultação de patrimônio e na fabricação de provas falsas contra sua própria nora grávida e indefesa. Ao ouvir o veredito, ela soltou um gemido abafado, percebendo que as paredes de concreto de uma cela seriam agora o seu único lar. Longe dos jantares de gala e da adulação hipócrita, a justiça não se deixou enganar por suas lágrimas tardias.
reconhecendo a malícia fria com que ela planejou a destruição de uma vida humana por motivos puramente egoístas e gananciosos. Isabela ouvia tudo com uma serenidade que transcendia o desejo comum de vingança, sentindo apenas um alívio profundo por saber que o mal fora, devidamente contido pela força do direito e da ética. Ela olhou para o seu ventre, agora visivelmente maior e mais pesado, e sentiu uma paz que nunca havia experimentado durante os anos de opressão silenciosa que suportara naquela mansão. A vitória era plena e absoluta, não apenas nos tribunais, mas na alma de uma mulher que descobriu sua própria força interior ao ser testada pelas circunstâncias mais adversas e cruéis da vida. Após a sessão solene, Isabela assumiu formalmente o controle de todas as empresas do Grupo Alencar, iniciando um processo imediato de reestruturação ética para salvar os empregos de milhares de trabalhadores honestos e dedicados. Ela implementou políticas de transparência total e responsabilidade social, transformando o legado de corrupção em um modelo de integridade empresarial que seria seguido por todo o mercado nacional nos anos seguintes de prosperidade. A transição foi conduzida com uma competência técnica admirável, provando que sua herança valente era muito mais do que apenas uma conta bancária repleta de números e de cifrões. A opinião pública celebrou a ascensão meteórica de Isabela, transformando-a em um ícone de esperança para todas as mulheres que enfrentavam situações de abuso e injustiça social em seus próprios lares e carreiras profissionais. Ela usou sua nova e vasta influência para criar fundações de apoio a mães em situação de vulnerabilidade extrema, garantindo que ninguém mais tivesse que enfrentar a chuva da traição sem proteção. Sua liderança era baseada na empatia e na justiça, valores que ela cultivara durante sua jornada de dor e que agora floresciam como um jardim de esperança renovada para muitos. Os meses passaram rapidamente, enquanto Isabela se preparava para o nascimento de seu filho primogênito, cercada pelo cuidado carinhoso de Joaquim e de uma equipe de especialistas dedicados ao seu bem-estar integral e saúde. A mansão Valente pulsava com uma nova e vibrante vida, com preparativos para o berçário, que seria um refúgio de amor e segurança para a nova geração que estava prestes a chegar. Ela passava as tardes caminhando pelos jardins floridos, refletindo sobre como a vida pode ser surpreendente ao transformar o momento mais sombrio de uma pessoa no ponto de partida para o brilho. Ricardo, dentro da prisão, recebia poucas notícias do mundo exterior, mas cada fragmento de informação sobre o sucesso de Isabela era como uma punhalada de remorso em seu coração, já endurecido pela solidão amarga. Ele percebeu que sua vida fora uma sucessão de erros graves movidos pela vaidade, enquanto Isabela construía um império de bondade a partir das ruínas que ele mesmo tentara enterrar na lama. A perda do direito de ver o próprio filho foi a sua maior condenação moral, uma ferida que jamais cicatrizaria, independentemente de quantos anos ele passasse atrás das grades frias. Helena enfrentava a dura realidade da prisão com uma dificuldade extrema, perdendo rapidamente a vivacidade de quem sempre viveu cercada por luxos e pela obediência servil de subordinados amedrontados pela sua posição social. Ela se via agora como uma mulher comum e esquecida, sem títulos ou influência, sendo obrigada a confrontar o vazio de sua própria alma em meio ao silêncio das noites solitárias. O destino fora muito irônico ao retirar dela exatamente aquilo que ela usara para oprimir os outros, deixando apenas a memória amarga de uma glória construída sobre areia movediça e muitas mentiras. Isabela decidiu transformar a antiga e sombria mansão dos Alencar em um moderno centro de acolhimento para mulheres e crianças, exorcizando definitivamente os fantasmas daquele lugar através de atos de bondade e educação. Ela queria que as paredes que testemunharam sua humilhação agora ouvissem risos de esperança e o som de vidas sendo reconstruídas com dignidade e apoio profissional de alta qualidade humana e técnica. O projeto tornou-se sua grande paixão pessoal, uma forma de garantir que a dor que ela sentira não fosse em vão, mas sim a semente de uma transformação social profunda. A equipe jurídica da Valente Global continuou a monitorar todos os bens remanescentes da família Alencar,
garantindo que cada centavo de origem ilícita fosse devidamente devolvido ao erário público ou utilizado em projetos sociais. Isabela demonstrou uma vigilância implacável contra qualquer tentativa de retorno às práticas corruptas do passado, servindo como uma verdadeira guardiã da ética em um mundo empresarial, muitas vezes dominado pela ganância. Sua presença no conselho de administração era uma garantia de que a justiça prevaleceria em cada contrato assinado e em cada decisão tomada pela nova gestão da empresa, agora unificada. Joaquim observava sua senhora com uma admiração que beirava a devoção absoluta, vendo nela a síntese perfeita entre a força de seu falecido avô e a doçura da mãe, que ela mal conhecera. Ele sentia que sua missão de vida estava finalmente completa ao ver Isabela feliz e segura, liderando com mão de ferro e coração de seda um império que servia à humanidade. A lealdade inabalável do mordomo fora a âncora de Isabela durante a tempestade, e agora ele desfrutava da paz de ver o sol brilhar intensamente sobre a herdeira que ele protegera. Em uma madrugada tranquila de primavera, Isabela sentiu as primeiras contrações, um sinal claro de que o herdeiro dos Valente estava finalmente pronto para enfrentar o mundo, que sua mãe tornara muito mais justo. O nascimento foi um evento marcado pela serenidade e alegria, ocorrendo em uma clínica privada, equipada com o que havia de mais moderno na medicina mundial, garantindo a segurança total. Ao segurar o pequeno Gabriel em seus braços pela primeira vez, Isabela sentiu que o último vestígio de dor desaparecia, substituído por um amor infinito que preenchia cada espaço de seu ser resiliente. Gabriel nasceu com os olhos claros e profundos de Isabela e uma determinação que já se manifestava em seu choro forte e vigoroso, prometendo ser o futuro guardião de um legado de honra. Isabela prometeu ao seu filho que ele nunca conheceria a mentira ou a crueldade dos homens e que sua herança seria baseada nos valores que sua mãe defendera com tanto sacrifício. O bebê era o símbolo vivo da vitória definitiva da luz sobre as sombras, uma nova semente plantada em solo fértil de justiça e amor incondicional, que floresceria por muitas gerações vindouras. A notícia do nascimento foi recebida com imensa alegria por todos os colaboradores da Valente Global, que viam em Gabriel o futuro de uma linhagem que aprendera a valorizar as pessoas acima do lucro. Isabela tirou um tempo necessário para se dedicar exclusivamente à maternidade, mas sem nunca perder o contato com os grandes projetos sociais que ela iniciara com tanta determinação e foco estratégico. Ela descobriu que ser mãe era a sua missão mais importante e sagrada, ensinando ao filho desde cedo que o verdadeiro poder reside na capacidade de servir e de proteger os outros. Os anos passaram calmamente, e a história de Isabela tornou-se uma lenda urbana de coragem e de redenção. Inspirando livros e filmes que narravam a trajetória da esposa expulsa, que se tornou rainha, ela permaneceu fiel aos seus princípios éticos, nunca permitindo que o sucesso ou a riqueza a afastassem da simplicidade e da compaixão que a tornaram tão amada por todos os seus subordinados. A justiça fora feita de forma plena e absoluta, e o nome Alencar fora praticamente esquecido pela sociedade, substituído pela grandiosidade e pela luz que o sobrenome Valente irradiava em todo o país. Ricardo e Helena terminaram seus dias no mais completo esquecimento das prisões federais, colhendo os frutos amargos de uma vida dedicada à destruição alheia e à ganância desenfreada que os cegara para a vida. Eles foram um exemplo vivo de que a maldade pode ter vitórias temporárias e fugazes, mas a verdade sempre encontra um caminho para emergir e restaurar o equilíbrio do universo de forma implacável. Isabela nunca os visitou, não por ódio, mas porque não havia mais espaço para a escuridão em sua vida, repleta de luz e de propósitos nobres que ocupavam seu tempo. No aniversário de 5 anos de Gabriel, Isabela organizou uma grande festa nos jardins da sua fundação, onde centenas de crianças beneficiadas pelos seus projetos brincavam felizes sob o seu olhar atento. Ela olhou para o horizonte distante e viu o arco-íris se formando após uma chuva leve de verão, lembrando-se daquela noite terrível, que agora parecia uma vida inteira de distância.
A dor fora o adubo necessário para a sua felicidade atual, e ela agradeceu aos céus por ter tido a força necessária para atravessar o vale das sombras e finalmente alcançar a luz. A jornada de Isabela Valente chegou ao seu ápice glorioso, com a certeza de que a dignidade humana é o maior tesouro que um ser humano pode possuir e defender contra as adversidades. Ela deixou um legado eterno de justiça que ecoaria por muitas décadas, provando que uma mulher forte, armada com a verdade e a integridade, pode derrubar exércitos de mentiras e reconstruir tudo. O final de sua história não era apenas o fim de um processo judicial longo, mas o início de uma nova era de luz e esperança para todos os que acreditam no bem. Sentada em seu escritório, Isabela fechou o último relatório do dia e olhou para a foto de seu avô na mesa. Sentindo que sua alma estava finalmente em paz e em harmonia, ela sabia que o futuro reservava desafios, mas estava pronta para enfrentá-los com a mesma coragem que a levara a triunfar sobre a maldade da família Alencar de forma tão magistral. Com um sorriso nos lábios e o coração cheio de gratidão, ela apagou a luz da sala, caminhando em direção ao encontro de seu filho, que a esperava com um abraço caloroso. A história da herdeira que foi expulsa na chuva terminava ali, mas o seu impacto no mundo estava apenas começando a ser sentido em cada vida que ela tocara com sua bondade e justiça. Isabela Valente era agora um nome sinônimo de poder e de compaixão, uma combinação rara que transformara a realidade de uma nação inteira, através de um exemplo vivo de resiliência e fé. A noite caía suavemente sobre a cidade, trazendo o descanso merecido para a mulher que provara que a verdade, por mais que seja enterrada, sempre encontrará o caminho de volta para a superfície. Ela abraçou Gabriel e Joaquim na varanda da mansão, observando as estrelas que brilhavam intensamente no céu noturno, como sentinelas silenciosas de uma paz que fora conquistada com muito suor e lágrimas de dor. O mundo estava em ordem. A justiça fora servida em pratos frios, e o amor agora reinava soberano em cada canto daquele império, que fora reconstruído sobre a rocha da integridade. Isabela respirou fundo o ar puro da noite, sabendo que sua missão estava cumprida e que sua história teria um final feliz e repleto de significado eterno para todos.